Recebendo nos estúdios da Web Rádio SBIM, Vacinação e Longevidade, doutora Tânia Petralha. Muito bem-vinda, doutora. Uma honra tê-la aqui conosco. O prazer é meu, Ricardo. Doutora Tânia é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Rio de Janeiro e membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. E vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre um assunto que pode parecer muito específico, mas que interessa a um número muito grande de pessoas em condição de saúde muito especial. São aquelas pessoas candidatas a transplante de órgãos sólidos. A vacinação é importante para essas pessoas, doutora? Eu diria que a vacinação é importante para todos, especialmente para as pessoas que têm doenças crônicas, para os candidatos ao transplante de órgão sólido e também os transplantados de medula. Então, chama atenção a importância da vacinação antes do transplante, para que ele possa usufruir melhor, né, da vacina, antes dele ser imunossuprimido. E depois, mesmo depois do transplante, ainda que ele não tenha feito todas as vacinas, algumas vacinas estão indicadas mesmo no pós-transplante. Isso aí, um médico e mais um especialista em vacinação, eles orientam adequadamente. O paciente que é candidato a um transplante, em geral, ele já se encontra numa condição de saúde muito especial, né? Ele fica mais vulnerável às infecções oportunistas, ele tem mais condições de complicação por uma infecção, por exemplo, por influenza mesmo que seja, ou um outro tipo de vírus e bactéria. Exatamente. Então, influenza e o pneumococo, né, pneumonia, e tudo tem que ser prevenido através de vacinação. Então, é importante essa vacinação prévia, porque antes do transplante de órgão, ele ainda tem um sistema imune perfeito. Ele tem outras, lógico que depende da causa desse transplante, mas depois que ele é transplantado, ele usa droga imunossupressora para evitar a rejeição do órgão que ele recebeu. Então, aí, depois, você não pode fazer todas as vacinas. Então, o melhor é fazer a vacinação antes do transplante. Então, para a gente entender bem, toda pessoa que se submete a um transplante, ela passa por um processo que trabalha baixa a imunidade dela, até para não haver rejeição do órgão transplantado. Exatamente. Mas isso vale para tudo. Ela fica, então, mais suscetível, mais vulnerável às infecções. Se ela já está previamente imunizada, se ela já tem anticorpos que vão protegê-la de infecções, ela tem um pós-operatório com muito menos risco, ela tem capacidade Perfeitamente. de... Exatamente É isso? Esse é o objetivo da imunização, é a prevenção. E isso é importante, inclusive, para o médico que está cuidando dessa pessoa e que vai fazer o transplante, porque a vacinação prévia pode oferecer a ele melhores condições de resgatar essa pessoa no pós-transplante, evitando essas doenças oportunistas, né? Então, é fundamental a orientação do paciente que vai ser submetido ao procedimento. É importante que a equipe médica esteja imunizada para também não passar doença para os pacientes. E o que é muito importante e esquecido é que a família desse paciente também precisa ser imunizada. Então, você precisa proteger a família para proteger o paciente. Ou seja, vacinando as pessoas que têm contato frequente com esse paciente, diminui-se o risco dessa pessoa contrair uma doença transmitida por um parente próximo. Exatamente, você diminui o risco de exposição à doença. Se o parente está imunizado, ele não leva a doença para dentro de casa. E, com isso, é uma forma adicional de você proteger esse indivíduo. E aí você está criando uma rede de proteção. Uma rede de proteção, exatamente. Que fantástico, doutora. Algum recado, concluindo aqui, quer tocar em algum ponto que a gente não tenha falado? Não, o que eu gostaria de falar é o seguinte: a imunização é para todas as idades, para pessoas normais, que não tenham comorbidades. Agora, as pessoas doentes, os diabéticos, as pessoas portadoras de doença pulmonar crônica, cardiopatias, todas as doenças crônicas têm indicação de pelo menos 2 vacinas. A influenza, que é a vacina da gripe, e a vacina para a pneumocócica, que protege para pneumonia e outras doenças ligadas ao pneumococo. Então, vacinar
pacientes, pessoas rígidas e os contactantes das pessoas portadoras de doenças crônicas. Essa é a minha mensagem final. E só lembrando que existem os centros de referência para imunobiológicos especiais que disponibilizam imunobiológicos para pessoas que não são contempladas pela vacinação na rotina, mas que devido à condição de saúde crônica especial podem receber o encaminhamento do médico para se vacinar gratuitamente nesses centros? Sim, os centros de referência, que são os CRIs, eles existem em todo o território nacional. O governo oferece gratuitamente. E existem vacinas que não estão disponibilizadas nesses centros e que podem ser complementadas na rede privada. Então, na verdade, existe muita contribuição da ciência para proteger esses pacientes. É só uma questão de esclarecimento e a obrigação do profissional de saúde oferecer essas possibilidades. Muito obrigado, doutora Tânia, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, membro da Comissão de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e também da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da SBIM Nacional. Não é isso, doutora? É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.